Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, ouvintes! Hoje é quarta-feira, 16 de março de 2022 e está começando agora mais um episódio do podcast Ecológica. E no programa de hoje irei falar sobre o pacote da destruição, que tramita no Congresso Nacional no quadro Meio Ambiente em Pauta. Meio Ambiente em Pauta, um quadro do podcast Ecológica que traz as últimas da área ambiental. Hoje falo com vocês sobre o pacote da destruição, que está tramitando no Congresso Nacional. O tal pacote é um conjunto de leis que promove o desmonte da proteção ambiental e dos direitos de comunidades, como o direito dos povos tradicionais. É um verdadeiro retrocesso ambiental, pois, se aprovada, as leis que compõem o pacote da destruição resultarão no comprometimento da saúde e segurança alimentar da população, na liberação do garimpo e da construção de grandes empreendimentos em terras indígenas, na destruição do meio ambiente, no surgimento de novas doenças devido à destruição do meio ambiente, no aumento de doenças já existentes também decorrentes da destruição do meio ambiente, na ocorrência de catástrofes climáticas e no aumento dessas ocorrências, na ocorrência e na intensificação de crise hídrica, no contato com indígenas isolados e na retomada de reservas indígenas por parte da União, no agravamento da crise da emergência climática, dentre outros. A aprovação desses projetos de lei também configura um desrespeito à Constituição, especificamente ao artigo 225, que estabelece que a União tem a obrigação de manter as condições ambientais adequadas para gerações atuais e futuras, além de ir na contramão dos acordos firmados pelo Brasil na COP26, para conter a crise climática, sendo que um desses acordos diz respeito ao desmatamento. O Brasil se comprometeu com a redução do desmatamento e esses PLs incentivam e promovem o desmatamento, ou seja, a aprovação desses PLs intensifica os efeitos das mudanças climáticas, o que quebra os acordos firmados na COP26 e altera significativamente as condições ambientais, tanto para as gerações atuais como para as futuras, desrespeitando assim o artigo 225 da Constituição. Sendo que essas alterações significativas não são para melhor. Não se trata de um conjunto de leis que irá melhorar as condições ambientais e a qualidade de vida das gerações atuais e futuras, mas sim tornar a situação e as condições piores. Agora eu vou detalhar as leis que compõem o pacote, uma a uma. O primeiro PL, o primeiro projeto de lei que compõe o pacote, é o PL 6.299/2002, também conhecida como PL do Veneno, que visa flexibilizar o controle, a aprovação e a fiscalização dos agrotóxicos, além de transferir as decisões sobre o assunto do Ministério da Saúde e da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, retirando, portanto, o poder do Ministério da Saúde e da Anvisa no que diz respeito aos agrotóxicos, sendo que o texto desse PL sugere substituir os termos agrotóxicos por defensivos agrícolas e produtos fitossanitários. Esse projeto de lei teve seu texto aprovado pela Câmara dos Deputados em fevereiro desse ano e agora está em tramitação no Senado e, se aprovado, irá introduzir na nossa alimentação mais agrotóxicos, mais do que já vem sendo introduzido. Só para vocês terem uma ideia, atualmente no Brasil são comercializados 3.720 agrotóxicos. Só na atual gestão, o governo aprovou 1.654 novos agrotóxicos. Segundo o IBAMA, de janeiro de 2019 a fevereiro de 2021, foram registrados 1.560 novos agrotóxicos, uma média de 1,4 substâncias por dia. E segundo a Anvisa, pelo menos 37 dos agrotóxicos registrados desde 2019 são proibidos nos Estados Unidos e na União Europeia, por causa da toxicidade à saúde. Todos nós, em algum momento, seremos expostos aos agrotóxicos, seja através do consumo ou do trabalho, sendo que os danos à saúde que eles causam se dão em curto, médio e longo prazo, a depender da substância utilizada e do tempo de exposição ao produto. E são muitos os danos que os agrotóxicos podem causar à saúde, como, por exemplo, Parkinson, câncer, depressão, esquecimento, problemas respiratórios graves, impotência, arritmias cardíacas, neuropatias, danos genéticos e em grávidas, malformação congênita e abortos, dentre outros.
Além dos danos à saúde humana, os agrotóxicos também agridem o meio ambiente, poluindo e contaminando o ar, o solo e as águas de córregos, rios e lençol freático. Eles também afetam a fauna e a flora. Não é à toa que esse PL foi apelidado como PL do veneno. E o texto, né, do PL até inclui a obrigatoriedade de selecionar opções apropriadas para proteger a saúde e o meio ambiente. Porém, tal obrigatoriedade está na condicional, se necessário, isto é, a obrigatoriedade só será cumprida se for necessário seu cumprimento. Mas quem determina se é necessário ou não, bom, de acordo com o PL, se aprovado, não será mais a Anvisa ou o Ministério da Saúde, mas sim o MAPA, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desculpa. Outro PL que compõe o pacote da destruição é o PL 2159/2021, também conhecido como Lei Geral de Extinção do Licenciamento Ambiental, ou Projeto de Não Licenciamento, que visa retirar a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para determinados tipos de obras e facilita o processo. Ele ameaça o meio ambiente e a sociedade, especialmente comunidades tradicionais, uma vez que o texto só considera as terras indígenas homologadas e as terras quilombolas tituladas, sendo que 84% dos quilombolas não estão em territórios titulados, isto é, comunidades em processo de homologação ou titular, ainda em análise, seria severamente impactados, já que o PL exige estudo de impacto ambiental somente para as atividades que se instalarem em comunidades indígenas homologadas e em comunidades quilombolas já tituladas. Assim, atividades em áreas ainda em processo de homologação e titulação seriam dispensadas do estudo. O texto que foi aprovado pela Câmara e agora tramita no Senado libera da licença ambiental as seguintes obras: obras de usina de triagem de resíduos sólidos, obras de manutenção em portos e estradas, de saneamento básico, de distribuição de energia elétrica com baixa tensão, obras de baixo e médio risco ambiental, inclusive mineração, obras consideradas de porte insignificante pelo órgão licenciador, dentre outras, e atividade agropecuária, à exceção a pecuária intensiva de médio e grande porte. O que representa um aumento no desmatamento, aliás, poderá representar um aumento no desmatamento se aprovado o PL, já que esse projeto de lei dispensa algumas obras e atividades da exigência do licenciamento. Um exemplo disso é a atividade de pecuária, que também está dispensada da exigência do licenciamento ambiental. Assim, espera-se que mais empreendimentos desse setor se insurjam no país, com a facilidade trazida pelo projeto, o que pode trazer grandes riscos para o meio ambiente, uma vez que a pecuária contribui para o desmatamento. E não só para o desmatamento, mas também para as queimadas que ocorrem para a pastagem, o que agrava o efeito estufa, e a atividade da pecuária também libera gases nocivos para a atmosfera, como o metano. E isso, além de constituir um descumprimento de acordo firmado na COP, um dos acordos, de constituir o descumprimento de um dos acordos firmados na COP, ainda irá agravar as consequências da mudança climática, gerando uma alteração significativa e prejudicial às gerações atuais e futuras, o que configura também em desrespeito ao artigo 225 da Constituição, como falado no início do episódio. Sem falar que os danos do desmatamento não se restringem somente ao meio ambiente e sociedade, mas também à economia. Muitos desses danos ao meio ambiente, sociedade e economia, segundo alertam os cientistas, poderão ser graves e irreversíveis. Um dos motivos para a elaboração desse projeto de lei é o tempo de espera para obter o licenciamento ambiental, que tem sido alvo de muitas críticas, devido a esse tempo de espera ser grande. No entanto, essa demora se justifica pelo fato de que o licenciamento ambiental é um processo delicado e extremamente relevante e que precisa ser analisado de forma minuciosa, não podendo ser feito às pressas. Isto somado à atual insuficiência de funcionários responsáveis por esse processo e somado também à complexidade de alguns empreendimentos, tem gerado um alto represamento de demandas do licenciamento, provocando um tempo de espera muito grande para obter o licenciamento. Entretanto, a solução não está no desmantelamento, no desmonte completo do processo e de suas estruturas, mas sim no seu fortalecimento para garantir o desenvolvimento sustentável do país. E isso se dá através da contratação de mais profissionais qualificados para dar celeridade aos processos, sem comprometer a integridade do mesmo, bem como a manutenção das leis já existentes hoje, que garantem que o país se desenvolva de forma sustentável, sem afetar negativamente o meio ambiente e a população,
sem comprometer também as condições ambientais para a nossa geração e para gerações futuras. O terceiro projeto de lei que compõe o pacote da destruição é o PL 490/2007, que altera o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, modificando regras do Estatuto do Índio. A Constituição Federal, ela estabelece que as demarcações devem ser feitas pela União através da abertura de um processo administrativo pela FUNAI, com uma equipe técnica multidisciplinar que inclui um antropólogo, não havendo a necessidade de comprovar a data de posse da terra, uma vez que os indígenas são os povos originários, ou seja, já ocupavam o território quando os europeus chegaram aqui. No entanto, o texto do PL cria um marco temporal para a demarcação de terras, isto é, só serão consideradas terras indígenas aquelas que foram ocupadas por eles desde a promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Portanto, se aprovado o PL, pedidos de demarcação de terra que não comprove a referida data de ocupação serão negados. Outro ponto do PL é a proibição da ampliação de reservas indígenas já existentes e a alteração do uso exclusivo dessas áreas pelos povos tradicionais, abrindo espaço para exploração hídrica, energética e minerária, como mineração em garimpo, abrindo espaço também para expansão da malha viária, caso haja interesse do governo, além de liberar o cultivo de plantas geneticamente modificadas em terras indígenas. E também o contato com povos isolados em territórios de utilidade pública, sem especificar o que seria utilidade pública. E permite também a entrada e permanência de forças armadas e Polícia Federal, sem a necessidade de consultar as etnias que ali habitam. Em suma, o projeto de lei, se aprovado, irá destruir as comunidades indígenas, seus territórios e o meio ambiente, pois, segundo a ABIP, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ao todo, foram desmatados 125 quilômetros quadrados de floresta amazônica em 2021, em função da extração de minério na Amazônia, um aumento de 65% na comparação com 2018. E toda essa extração gerou outros impactos além do desmatamento, além da perda da cobertura florestal. Provocou também a contaminação de cursos d'água, a contaminação do solo e a contaminação das pessoas que se utilizavam desses recursos naturais no entorno das minas. Isso tudo segundo Rosana Miranda, assessora da campanha da Amazon Watch no Brasil. O próximo projeto de lei que compõe o pacote da destruição é o PL 191/2020, que regulamenta a exploração em terras indígenas. O texto visa regulamentar o parágrafo 1º do artigo 176 e o 3º parágrafo do artigo 231 da Constituição Federal, para estabelecer as condições específicas para a realização de pesquisa e da lavra de recursos minerais e hidrocarbonetos e para o aproveitamento de recursos hídricos para a geração de energia elétrica em terras indígenas, pois a Constituição estabeleceu regras gerais para as atividades minerárias e para o aproveitamento de potenciais energéticos em todo o território nacional, mas criou regras específicas e mais restritivas para a possibilidade de sua prática em terras indígenas. Então, o projeto de lei visa fazer as alterações na Constituição, na lei, para criar condições para que essa prática possa ocorrer, para que a prática dessas atividades sejam permitidas em terras indígenas. O texto também estabelece que compete ao presidente da República encaminhar ao Congresso Nacional pedido de autorização para a realização das atividades previstas no PL em terras indígenas. E mesmo que as comunidades indígenas sejam contrárias a essas atividades em suas terras, o pedido será encaminhado. E a justificativa para a criação do PL é o argumento de diminuir a dependência do Brasil em fertilizantes. Argumento esse que passou a ser bastante explorado pelo presidente da República, que também é o autor do projeto, nesse momento, devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, pois boa parte dos fertilizantes usados aqui no Brasil vem da Rússia, sendo que no momento, devido à guerra, as importações de fertilizantes se encontram paralisadas. Então, no sentido de o país ter uma independência quanto aos fertilizantes, o presidente pediu urgência à Câmara para aprovar o projeto. No entanto, há outras alternativas para o país sem que seja a exploração de terras indígenas, como, por exemplo, a importação de fertilizantes de outros países, tais como Canadá, Estados Unidos, Marrocos e Irã. E além da importação de outros mercados, há também uma outra alternativa para resolver a dependência do país em fertilizantes, sendo que esta é a melhor solução para o problema, que é a agroecologia, ou seja, é substituir o modelo atual do agronegócio para a agroecologia, pois assim acaba com a necessidade de fertilizantes, de se usar fertilizantes, uma vez que nesse modelo de produção o uso de fertilizantes químicos é eliminado. E esse modelo elimina o uso de fertilizantes a partir da adoção de algumas espécies de plantas
na produção, que são capazes de fornecer todos os nutrientes necessários para as demais espécies e de gerar fertilidade ao solo, uma vez que o foco da agroecologia é o processo de construção da fertilidade, sendo que essa fertilidade ela é construída a partir do uso de esterco, pó de rochas, da criação de condições físicas e biológicas adequadas, como temperatura e umidade no quesito condição física, e favorecer a existência de micro-organismos no quesito condição biológica. E também é criada a fertilidade a partir também da adubação verde, que consiste em uma técnica agrícola que promove a reciclagem de nutrientes do solo por meio do plantio de determinadas espécies de plantas, preferencialmente de leguminosas e gramíneas, a fim de tornar o solo mais fértil. E o sistema agroecológico, além de acabar com o uso de fertilizantes pelos motivos agora há pouco mencionados, ele também não utiliza de agrotóxico, tornando o alimento produzido a partir desse modelo saudável e seguro, além de proteger o meio ambiente e as pessoas das contaminações por agrotóxico. O sistema de produção agroecológico também evita o desperdício de água, por utilizar o recurso com consciência, e realiza a diversificação da produção e faz o uso de técnicas de manejo que não agride o recurso natural, os recursos naturais como um todo, né? Portanto, são muitos benefícios da agroecologia que se apresenta como solução, não só para a questão dos fertilizantes, mas se a gente for parar para pensar, mas também para a questão dos agrotóxicos, tornando assim desnecessário os PL 191/2020 e o PL 6.299/2022. E por fim, compondo o pacote da destruição, temos os PLs da grilagem, o PL 2633/2020 e o PL 510/2021. São conhecidos, como acabei de falar, como os PLs da grilagem, pois concedem anistia à grilagem em terras públicas. Os PLs também acabam com a vistoria presencial para os imóveis no processo de reconhecimento de titularidade e amplia o procedimento, simplificado de titulação por autodeclaração de posses de até 4 módulos fiscais para posses de até 15 módulos fiscais, ou seja, áreas de até 1.650 hectares poderão ser tituladas sem que sejam vistoriadas previamente para averiguar os requisitos legais de ocupação, exploração e cultura efetiva e também se há existência de conflitos fundiários ou eventuais danos ambientais. Na prática, os PLs irão permitir que mais de 1.000 hectares sejam privatizados por meio de simples autodeclarações. Isto é, invasores de terras públicas que desmatarem ilegalmente essas terras poderão regularizar as terras invadidas sem o compromisso de regularizar os passivos ambientais. E isso beneficiará pequenos proprietários, grileiros e grandes latifundiários que invadirem e desmatarem ilegalmente terras públicas. O PL 510/2021 tramita em conjunto com o PL 2633/2020, sendo que este último já foi aprovado na Câmara. Então, caso o PL 510/2021 seja aprovado, o PL 2633/2020 deixará de tramitar e apenas o PL 510/2021, na forma de seu substitutivo, continuará a ser discutido no Senado. Esses PLs descritos aqui nesse episódio compõem o chamado pacote da destruição, que tem mobilizado artistas, movimentos sociais, ambientalistas, dentre outros, a protestarem contra a aprovação dos mesmos, uma vez que eles representam o desmonte da área ambiental e dos direitos das comunidades tradicionais. O Ato pela Terra, nome que foi dado ao protesto que as referidas categorias realizaram na semana passada, dia 9 de março, teve, além de manifestações na Esplanada, uma reunião entre Caetano Veloso e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, com a entrega de um documento em que os artistas solicitaram ao Poder Legislativo responsabilidade de impedir mudanças legislativas irreversíveis. Enfim, são muitos os impactos negativos para as pessoas e para o meio ambiente se aprovados, esses PLs. Por isso, todos devem conhecê-los e se mobilizar para impedir a sua aprovação. Por isso, nesse sentido, apresentei nesse episódio os PLs e seus impactos sobre o meio ambiente e sobre a população como um todo. É isso, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio do seu podcast sobre o meio ambiente, o Ecológica. Eu agradeço a vocês por terem ouvido, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Espero vocês lá. Ecológica.
seu podcast sobre meio ambiente.